Boa tarde, meu nome é Maria Antônia, sou estudante de Engenharia Ambiental no Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde, e o meu trabalho tem como título A erosividade na bacia hidrográfica do Rio Formoso, no sudoeste de Goiás, Brasil. O trabalho tem como autores Maria Antônia Balbino Pereira, Giovana Lieve, Nivaldo da Costa Nunes, Evelyn da Silva Carneiro e Elmo dos Santos Alves. Bom, as alterações que o homem tem feito no meio, como as alterações do uso e ocupação do solo, têm causado alguns danos. Entre esses danos, a gente pode citar a perda do solo, que é um fenômeno que acontece através da erosão e tem como consequências a perda de produtividade, a diminuição da qualidade hídrica e a perda da fertilidade do solo. Essa erosão ela pode ser estimada através da equação universal da perda do solo, que no caso é a USLE. A USLE é um modelo matemático feito através da multiplicação de 5 fatores. O fator R relacionado à precipitação pluviométrica, o fator K relacionado ao tipo de solo, o fator LS relacionado ao relevo e o fator CP, que é o fator de práticas conservacionistas e uso e ocupação do solo. Dessa maneira, o objetivo do trabalho foi analisar, em especial, o fator R da USLE, que é o fator relacionado à precipitação pluviométrica da bacia hidrográfica do Rio Formoso, no sudoeste de Goiás. Bom, a bacia hidrográfica do Rio Formoso fica localizada nos municípios de Mineiros e Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás, com maior parte da área da bacia inserida no Parque Nacional das Emas, uma importante unidade de conservação do estado de Goiás. O fator R foi confeccionado através de dados históricos de precipitação pluviométrica, baixados de 6 estações administradas pela Agência Nacional das Águas, a ANA. Os dados foram organizados em planilha eletrônica e depois utilizados na equação de Wishmeyer e Smith, de 1978, como vocês podem ver aqui, na qual R é o fator de erosividade da chuva, RI a precipitação média mensal, P a precipitação média anual. Em seguida, foi usado um interpolador no software ArcGIS para a elaboração do mapa. Os resultados foram comparados com a classificação proposta por Carvalho em 2008 para se obter um maior entendimento, onde os valores são classificados entre erosividade menor que 2.452, baixa, erosividade entre 2.452 a 4.905, média, erosividade entre 4.905 e 7.357, média a forte. Entre 7.357 a 9.810, forte. E maior que 9.810, muito forte. Os valores de erosividade variaram de 8.432,9 a 8.575,8, com média de 8.489,23 e desvio padrão de 26,27, ou seja, com baixa variabilidade. De acordo com a classificação de Carvalho, toda bacia se enquadra em classificação de erosividade forte, com maiores valores ao norte da bacia, como vocês podem ver aqui no mapa. Os altos valores, eles têm relação com o volume de chuva, que na região é alto. Bom, como conclusão, a partir das séries históricas de precipitação pluviométrica, juntamente com interpolação, a gente conseguiu chegar em resultados de erosividade representativos da bacia hidrográfica. Os resultados indicam a necessidade de estudos mais detalhados, uma vez que a classe encontrada foi alta, o valor encontrado foi alto para a bacia. E esse estudo ele servirá de base para pesquisa em andamento sobre a equação universal da perda do solo. Aqui são algumas das referências usadas no trabalho, as mais importantes, e o agradecimento ao Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde. Meu nome é Luciana, eu sou docente da Universidade Estadual Paulista, campus de Jabuticabal, e vou apresentar o trabalho Biosorção de crômio hexavalente por palha da cana-de-açúcar in natura, isotermas de adsorção. Este trabalho é parte de um projeto de iniciação científica desenvolvido sob a minha orientação pelo estudante de graduação em Engenharia Agronômica Caio Ribeiro Salata e foi realizado no Laboratório de Química Ambiental e Analítica do Departamento de Tecnologia
da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias em Jaboticabal, contando com o apoio financeiro da FAPESP e da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp. Já há algum tempo, o nosso grupo de pesquisas vem estudando o emprego de material biológico para a remoção de íons metálicos potencialmente tóxicos de solução, e nesse sentido tem sido estudada a utilização de resíduos da agroindústria, como palha e bagaço da cana-de-açúcar, e também o uso de células vivas de isolados de bactérias para remoção de cádmio e crômio hexavalente de solução. Entretanto, para a implementação de processos dessa natureza no tratamento de efluentes, é necessária a realização de estudos de equilíbrio. Esses estudos descrevem a relação entre a massa do íon metálico adsorvido por unidade de massa do adsorvente e a concentração do íon metálico em solução no equilíbrio. Na modelagem matemática desses processos, os modelos mais usados são os modelos de isoterma de Langmuir e Freundlich. Assim, o nosso objetivo com esse trabalho é avaliar qual modelo de isoterma, de Langmuir ou Freundlich, melhor representa a biosorção do crômio hexavalente por palha da cana-de-açúcar in natura. Para tanto, nós utilizamos palha de cana doada por indústria sucroenergética da região de Jaboticabal. Essa palha, ao chegar no laboratório, ela foi lavada com água deionizada, foi submetida à secagem, foi moída, peneirada, e nós trabalhamos com partículas de diâmetro entre 0,5 e 1 milímetro. Os ensaios de adsorção foram realizados no sistema de batelada, utilizando frascos de Erlenmeyer, contendo 50 mililitros de soluções padrões de crômio hexavalente, em concentrações iniciais que variaram de 10 a 500 miligramas por litro. Essas soluções tiveram seu pH inicial ajustado para 2, e a massa de palha de cana-de-açúcar in natura usada foi de 0,25 gramas. Utilizou-se agitação orbital de 150 rotações por minuto. A temperatura foi controlada e mantida a 30 graus Celsius e o tempo de contato foi de 150 minutos, após os quais as misturas foram centrifugadas e as concentrações do crômio remanescente em solução foram determinadas por métodos espectroscópicos de análise, tanto a concentração do crômio total como do crômio hexavalente. A concentração do crômio trivalente ela foi estabelecida por diferença. Bom, uma isoterma de adsorção ela é caracterizada por parâmetros constantes que vão descrever as propriedades, né? São parâmetros que exprimem as propriedades da superfície do material adsorvente e a afinidade desse material pelo analito. Então, nesse sentido, nós calculamos os parâmetros constantes relacionados aos dois modelos avaliados, e um desses parâmetros, né, os valores de todos os parâmetros calculados, eles constam da tabela 1, presente aqui no banner, e o parâmetro N, que está relacionado ao modelo de Freundlich e que indica a intensidade
da adsorção, ele resultou num número, né? Foi obtido um valor que está entre 1 e 10, é cerca de 1,7, que sinaliza que a adsorção do crômio hexavalente pela palha da cana-de-açúcar in natura é um processo favorável. Aqui na figura 1, nós temos à esquerda, figura 1A, a isoterma de adsorção de Freundlich, e na figura 1B, a isoterma de adsorção de Langmuir, sendo que o coeficiente de correlação obtido para os resultados tratados conforme o modelo de Freundlich, esse coeficiente de correlação mostra que esse modelo é um modelo que melhor representa a adsorção do crômio hexavalente pela palha da cana-de-açúcar. Esse modelo pressupõe que a superfície da palha ela é heterogênea e que a adsorção do crômio hexavalente à palha se dá em multicamadas. Então, dessa forma, eu concluo a apresentação do trabalho e aproveito para agradecer à comissão organizadora e à comissão científica pela oportunidade que nos foi concedida de apresentar o nosso trabalho no Congresso Nacional de Meio Ambiente, edição 2020. Bom dia, meu nome é Giovana Eliev, sou estudante de Engenharia Ambiental no Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde, e hoje eu vou falar sobre erodibilidade da chuva na bacia hidrográfica do Rio Jacuba, que fica localizado no sudoeste de Goiás, Brasil. Esse trabalho é composto por mim, pela aluna do curso de graduação em Engenharia Ambiental do Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde, Maria Antônia Balbino Pereira, pela doutoranda em Física Ambiental na UFMT, campus Cuiabá, Nivaldo da Costa Nunes, pela mestranda em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade, IF Goiano, campus Rio Verde, Évry da Silva Carneiro Pilate, e pelo engenheiro agrônomo e doutor em Geografia Física, técnico e pesquisador no IF Goiano, campus Rio Verde, Elmo dos Santos Alves. O uso intensivo do solo decorrente de ações antrópicas implica em impactos sérios nas bacias hidrográficas, como, por exemplo, a erosão hídrica, que é um processo que vai reduzir a fertilidade e vai alterar algumas características do solo, além de ser prejudicial também à disponibilidade de água nas bacias, devido ao acúmulo de sedimentos nos cursos d'água. Devido a esses problemas, se faz necessária avaliações sobre a perda de solo nesse sistema. A erosão, ela pode ser estimada a partir de vários modelos matemáticos. A utilizada nesse trabalho foi a Equação Universal de Perda de Solo, a USLE, em que leva em consideração vários fatores, como, por exemplo, o uso de cobertura de solo, a declividade, a erodibilidade e erosividade. A erodibilidade, ela é representada pelo fator K nesta equação. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar a erodibilidade da bacia hidrográfica no Rio Jacuba, que fica localizado no Parque Nacional das Emas, no estado de Goiás. A bacia, ela tem aproximadamente 99.880 hectares, 155,37% dessa área localizada no município de Mineiros, 23,24% em Chapadão do Céu e 21,39% em Serranópolis. A erodibilidade foi geoespacializada a partir da técnica de geoprocessamento, com a utilização do ArcGIS na versão 10.6.1, licenciado para o Laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de Goiás, Regional de Jataí, do mapa de solos de plano diretor da Bacia do Rio Paranaíba, na escala 1 para 250 mil, que foi atualizado conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos de 2018. Os dados sobre a erodibilidade foram obtidos por Lima, 2013, para o lotassolo vermelho, gleissolo áprico e neossolo quartzarênico, que são os 3 tipos de solos que tem na bacia do Rio Jacuba. Os valores de erodibilidade foram comparados com a classificação proposta por Meniguel, 2002, conforme o quadro abaixo, em que a erodibilidade é classificada em muito baixa, baixa, média, alta, muito alta e extremamente alta.
Conforme a classificação proposta por Meniguel, os resultados de erodibilidade obtidos na bacia variaram de média e alta erodibilidade, sendo o maior valor de 0,31 toneladas-hora megajoule milímetros, que é do neossolo quartzarênico, seguido em ordem decrescente de 0,21 toneladas-hora megajoule milímetros pelo gleissolo áprico distrófico e 0,018 toneladas-hora megajoule milímetros pelo latossolo vermelho distrófico. Como vocês podem observar, aqui a gente tem um mapa que ilustra esses dados obtidos, em que a parte vermelha representa o neossolo quartzarênico, a laranja representa o gleissolo áprico distrófico e a amarela, que está em maior abundância, representa o latossolo vermelho distrófico. A partir desses dados, pode-se concluir que o uso de técnicas de geoprocessamento do mapa de solos do plano diretor da bacia hidrográfica do Rio Paranaíba e de dados disponibilizados na literatura possibilitaram a espacialização da erodibilidade, que é o fator K da USE, na bacia hidrográfica do Rio Jacuba, sendo observada a erodibilidade média, que foi a predominante, e alta, e ainda a necessidade de estudo que quantifique a perda de solos potencial e real, utilizando modelo matemático no intuito de indicar áreas suscetíveis à perda de solo. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Yuri Fernando Diber, eu sou aluno de Engenharia Elétrica nas Faculdades Integradas Einstein de Limeira, FIEL. E hoje eu serei o apresentador do trabalho intitulado Tratamento de Efluentes das Indústrias Têxteis, realizado em conjunto com outros alunos da graduação e professores da faculdade, para apresentação no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Para começar a falar da introdução, eu vou compartilhar o banner para acompanhamento. Atualmente, os efluentes líquidos gerados pelas indústrias têxteis, entre muitos outros poluentes, se destacam o corante, que é particularmente muito tóxico e ele causa danos severos ao meio ambiente, principalmente aos corpos hídricos. E para lidar com esse problema, existem diversos métodos, 3 principais, que é a dissorção, oxidação e biodegradação. E entre eles existem subconjuntos e etapas com processos biológicos e osmose reversa. O objetivo dessa pequena revisão de literatura é apresentar e comparar esses métodos e apontar qual deles possui maior custo-benefício em operação e implementação. A metodologia usada nesse trabalho foi o uso da base de dados da Cielo e do Google Acadêmico, com um range recente de 20 anos para manter o trabalho efetivo e atualizado. Enfim, os resultados da nossa pesquisa apontam que os corantes, quando degradados de maneira incompleta, geram subprodutos que são ainda extremamente mais tóxicos que os próprios corantes. E como não existe um método oficial ou oficial não, né? Perdoem. Um método padrão para tratamentos de efluentes, e cada caso existe um que é mais apontado ou combinações de técnicas de tratamento, há um grande interesse da comunidade científica e de órgãos regulamentadores para aumentar a sustentabilidade. Então, eu vou entrar em detalhes sobre os 3 principais métodos, explicar sobre eles e as suas subcombinações. Bom, primeiramente é a adsorção, onde o material adsorvente ele retira o adsorbato, que é o poluente, por quimiosorção ou fissiosorção, no qual a quimiosorção ocorre a ligação molecular entre as moléculas do poluente e do adsorvente, e a fissiosorção quando não há ou muito pouco essa ligação. Mas tudo isso depende do efluente e do material adsorvente, que no caso mais usado é o carvão ativado. A biodegradação,
elas, através da ação de micro-organismos, elas convertem os poluentes em moléculas mais simples, reduzindo a toxicidade do poluente escolhido no caso. Já a oxidação, através das hidroxilas OH, elas mineralizam as matérias orgânicas dos poluentes, formando água, gás carbônicos e íons de baixa toxicidade. E entre aqui está uma tabela que compara, na verdade, os processos utilizados atualmente com a qualidade do efluente tratado e o seu custo de implementação. E, de acordo com essa tabela, a gente pode concluir que o processo de absorção é, de fato, o mais atrativo por seu rendimento e seu custo reduzido se comparado aos demais métodos. E se ele comparado com a adição de tratamentos com processo biológico e filtros de resinas, o processo ainda se torna mais efetivo. Porém, ainda há muito a ser feito e pesquisado para tratamento de adsorção, porque, por exemplo, pode ser reutilizados materiais adsorventes da construção civil, por exemplo, e analisar o rendimento, ou seja, tem muito pela frente ainda. E como ainda há muito a ser pesquisado pela frente, eu encerro por aqui a apresentação e gostaria de agradecer a todos pela atenção e especialmente às Faculdades Integradas Arce de Limeira pelo incentivo e apoio à pesquisa científica. Desde já, grato. Até mais. Bom dia, meu nome é Giovana Liev, eu sou estudante do curso de Engenharia Ambiental do Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde, e hoje eu vou falar sobre a erosividade da chuva na bacia hidrográfica do Rio Jacuba, que fica localizado no sudoeste de Goiás, Brasil. O trabalho é composto por mim, pelos estudantes de Engenharia Ambiental do Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde, Maria Antônio Balbino Pereira, Lucas Duarte Oliveira, Bruna Dias Silva, e pela doutoranda em Física Ambiental da UFMT, campus Cuiabá, Nivalda da Costa Nunes. Os atuais níveis de crescimento populacional resultam em uma necessidade de ampliar a produção de alimentos, fibras e energias, resultando em uma intensa utilização dos recursos naturais que geram, na maioria das vezes, impactos indesejáveis no meio ambiente. A identificação e controle referente aos processos erosivos são de grande importância para um melhor gerenciamento de bacias hidrográficas, podendo assim ter um controle melhor desse impacto. O objetivo desse trabalho é avaliar a erosividade da bacia hidrográfica no Rio Jacuba, que fica localizado no Parque Nacional das Emas, no estado de Goiás. A bacia hidrográfica do Rio Jacuba tem uma área total de aproximadamente 99.880 hectares, sendo 55,37% dessa área no município de Mineiros, 23,24% em Chapadão do Céu e 21,39% em Serranópolis. Para determinar a erosividade da chuva, foi utilizada a equação desenvolvida por Schmeier e Smith em 1978, adaptada para as condições ambientais brasileiras por Lombard e Mondehaer em 1977. A equação utilizada é E igual a 67,365 vezes R ao quadrado dividido por P elevado a 0,85, na qual E é a média mensal do índice de erosão dado em megajoule em milímetros dividido por hectare hora ano, R é a precipitação média mensal em milímetros e P é a precipitação média anual também dada em milímetros. Os mapas de erosividade foram gerados através da interpolação de dados feitos em software livre, QGIS versão 3.10.6. Os dados utilizados de precipitação média mensal e anual foram coletados do site da ANA no portal HidroWeb. Os resultados foram comparados com a classificação proposta por Carvalho em 2008, no qual a erosividade é classificada em baixa, média, média forte, forte e muito forte.
A partir da equação utilizada no trabalho, obteve-se a erosividade média da bacia hidrográfica, variando entre 8.408,85 a 8.775,75 megajoule-milímetros, dividido por hora hectares, resultando em uma erosividade forte, de acordo com a classificação supracitada. Esse mapa é a ilustração dos resultados obtidos nessa pesquisa, em que a linha azul simboliza a drenagem da bacia, a área vermelha é onde houve os menores resultados de erosividade e a área azul onde se obteve os maiores índices de erosividade. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que a erosividade da bacia hidrográfica do Rio Jacuba é considerada forte, com valores variando no decorrer da bacia. Os valores obtidos se enquadram dentro dos resultados encontrados na região em outros trabalhos. Como a erosividade é um fator que contribui de forma direta no processo de erosão, deve ter uma maior atenção com este fator. Olá, meu nome é Tainara Araújo Dias, sou aluna da Universidade Federal Fluminense e membro do Programa de Educação Tutorial PET Agrícola e Ambiental. E vou apresentar o resumo cujo título é Avaliação da viabilidade da valorização energética dos resíduos da Fazenda e Escola Cachoeiras de Macacu, localizada no Rio de Janeiro. Devido ao aumento das atividades agrícolas e suas intensidades nas últimas décadas, houve também um aumento da produção de dejetos. Esses resíduos de origem animal, eles constituem importante fonte de obtenção de biomassa, que é utilizada em sistemas biointegrados para os fins energéticos. Para esse fim, usa-se processos de digestão anaeróbica para o tratamento de qualquer material de origem orgânica, sobretudo esses resíduos agropecuários, que permitem o aproveitamento do biogás produzido. Então, é esse o objetivo do trabalho, avaliar essas possibilidades de valorização dos resíduos orgânicos para atender à demanda parcial ou total da fazenda escola, da UF. E essa fazenda ela é localizada em Cachoeiras de Macacu, ela está a 75 quilômetros da sede da Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, Rio de Janeiro. Presta-se a realização de atividades de pesquisa, ensino e extensão, além da produção de alimentos de origem animal. A fazenda ela possui 5 sistemas de produção animal, que são bovinos, suínos, ovinos, caprinos e equinos. Para a determinação do uso da propriedade, foi realizada uma visita em campo no dia 26 de novembro de 2019, seguindo o acompanhamento das atividades dos responsáveis da propriedade. Nessa visita, foram coletados dados como o número de animais por espécie e demanda energética da fazenda para o desenvolvimento do trabalho. Sendo o maior valor encontrado de demanda mensal através do computo das 7 contas dos relógios espalhados pela fazenda, relativos ao consumo entre maio de 2018 e maio de 2019, o valor encontrado foi 7.339 kWh, referente ao mês de janeiro. E em relação à demanda parcial, foi feito o computo dos relógios da casa do caseiro, suinocultura e bovinocultura. E o maior valor encontrado foi de 2.371 kWh mês de consumo. Esses lugares foram escolhidos devido às atividades requeridas ali. Por exemplo, como na bovinocultura, que tem atividade feita 2 vezes ao dia da ordenha e funciona uma máquina de refrigeração 24 horas por dia. E logo com base nas estimativas de esterco cozido disponível que tem ali através dos animais e no seu potencial de valorização energética, foi possível estimar a produção de biogás dia a partir dos dejetos de animais, assim também como o potencial teórico de produção de eletricidade, que é o PTE, em quilowatts, segundo referência Oliver, e também, por conseguinte, através desse resultado, considerou-se o motociclo Otto como uma eficiência de 25% para estimar o potencial técnico de produção de eletricidade, PTPE.
em kWh, segundo Freitas. E aqui, como nós podemos observar nos resultados, a figura 1 representa que a produção de esterco total diária, e os bovinos respondem por 92% da produção diária de esterco, os suínos 4,4% e os caprinos ovinos 3,6%, sendo que o esterco produzido pelos suínos possui um potencial maior do que aqueles produzidos por caprinos ovinos e bovinos. Na tabela ao lado, nós encontramos o cálculo de volume de carga diária, com o total de esterco produzido por cada animal e a quantidade de animais, que são 239, e o total de esterco produzido de 1.453 quilos diários. Assim, segundo a metodologia aplicada, chegamos à quantidade de energia total produzida, disponível ali através dos dejetos. Na tabela 2. E os valores encontrados, como podemos observar, é que aproximadamente 10.965 kWh mês para o potencial de produção de eletricidade, teórico. E para o potencial técnico de produção de eletricidade, 2.741 kWh mês, com a eficiência do motor de 25%. Então, a princípio, de acordo com o valor obtido, não seria possível suprir a demanda total de 7.339. Porém, é possível suprir o consumo de valor mensal da casa do caseiro, suinocultura e bovinocultura, que corresponde a 2.371 kWh, no que se refere ao mês de janeiro de 2019. Logo, com esse resultado obtido do PTPE, com a utilização da biomassa de esterco produzido pelos animais encontrado, observa-se que há a possibilidade de suprir essa demanda parcial. Portanto, acredita-se que a produção de biogás possa ser extremamente útil e importante economicamente para a fazenda escola da UF, diminuindo os custos de produção e aumentando a eficiência energética, além de poder ser utilizada para inovações e melhorias na propriedade. Então, conclui-se que, sim, é possível atender a demanda energética parcial da fazenda, com um potencial de torná-la autossuficiente, vai depender da demanda e da quantidade de animais ali disponível. E também é óbvio que há necessidade de estudos mais aprofundados que abordem a viabilidade econômica. Nós continuamos o estudo, porque a nossa obtenção é fazer com que a fazenda se torne autossustentável através de energias renováveis. E é isso, as nossas referências estão aqui. Nós agradecemos muito pela oportunidade ao Congresso por estar desenvolvendo isso durante esse momento que nós estamos vivendo. E também agradeço ao PET, Agrícola e Ambiental, e à UF. Muito obrigada. Eu me chamo Leonardo Lima de Oliveira, sou estudante da Universidade Federal Rural da Amazônia e o título do trabalho que eu vou apresentar é Densidade e Porosidade do Solo em Sistemas de Uso da Terra na Amazônia Oriental. Os estudos para determinar a eficiência ambiental dos sistemas de produção na região amazônica se faz necessário para subsidiar práticas de manejo que causem o menor impacto possível ao solo. Neste sentido, é primordial pesquisar os indicadores de qualidade ambiental do solo, entre os quais se destacam, por exemplo, os atributos físicos do solo. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos físicos do solo em diferentes sistemas de uso e manejo do solo e uma área de floresta. A pesquisa foi realizada no município de Tomé Açu, no estado do Pará. Foram abertas trincheiras para a coleta de amostras INDE formadas nas profundidades de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20 e 20 a 30. Essas amostras foram transportadas do campo para o laboratório para a determinação da densidade do solo, da macroporosidade, da microporosidade e porosidade total. Foram estudados 5 sistemas de uso e manejo do solo,
Um é o Sistema Agroflorestal Adubadeira, ADU, e o Sistema Agroflorestal Biodiverso, BIO. Ambos os sistemas têm a cultura da palma de óleo como principal cultura. O sistema de palma de óleo convencional, que é o monocultivo de palma de óleo. O sistema agroflorestal Tomé-Açu, que tem como cultura principal o cacau e a pimenta do reino, a floresta e a pastagem. Para a densidade do solo, a gente pode observar que a pastagem teve a maior densidade do solo em relação aos demais sistemas de uso na camada de 0 a 5 e 5 a 10, sendo que a pastagem vai diferir estatisticamente da floresta, do sistema SAFTA, mas não difere estatisticamente do convencional, do biodiverso e do adubadeiro. Em relação à profundidade de 5 a 10, se observa que a pastagem difere da floresta e agora não vai diferir do sistema SAFTA, não difere do convencional, não difere do biodiverso e difere do adubadeiro. Em relação à profundidade de 10 a 20 e 20 a 30, a gente percebe que não houve efeito do uso e manejo do solo para a densidade do solo nestas camadas avaliadas. Em relação à macroporosidade, microporosidade e porosidade total, a gente pode observar que a pastagem na camada de 0 a 5 e 5 a 10 apresenta menor macroporosidade do solo, sendo que na camada de 0 a 5 a pastagem não difere da floresta, mas vai diferir estatisticamente do sistema SAFTA, não difere do convencional, mas vai diferir do biodiverso e do sistema adubadeira. Em relação à camada de 5 a 10, a pastagem não difere da floresta, não difere do SAFTA, não difere do convencional, mas vai diferir do sistema biodiverso e diferir do sistema adubadeira. Para as profundidades de 10 a 20 e 20 a 30 não foi observado efeito dos sistemas de uso e manejo do solo em relação à macroporosidade por essas profundidades avaliadas. No que se refere à microporosidade, não foi observado também nenhum efeito dos sistemas de uso e manejo do solo para as profundidades avaliadas em relação a essa variável. Alguns autores também têm observado isso em relação ao manejo do solo e não constatam algum efeito para este atributo, para a microporosidade. Em relação à porosidade total, se observa que a pastagem tem a menor porosidade total na camada de 0 a 5 e 5 a 10, sendo que na camada de 0 a 5 a pastagem não vai diferir da floresta, mas difere estatisticamente do sistema SAFTA. Não difere do convencional, nem do biodiverso e nem do adubadeiro. Em relação à profundidade de 5 a 10, a gente percebe que a pastagem não difere da floresta, nem do SAFTA, nem do convencional, nem do biodiverso, mas vai diferir estatisticamente do sistema adubadeiro. E para as profundidades de 10 a 20 e 20 a 30, não foi observado efeito do sistema de uso e manejo do solo nestas profundidades para a porosidade total. A gente percebe que a pastagem ela tem uma menor porosidade total em decorrência especialmente da maior densidade do solo, indicando uma possível compactação, uma menor cobertura do solo, maior quantidade de animais por área, então tudo isso tende a afetar as propriedades físicas do solo. Com o aumento da densidade, redução da macroporosidade, consequentemente você tem uma redução da porosidade total. Em contrapartida, sistemas que têm uma aporte de serrapilheira, maior teor de matéria orgânica, tende a apresentar uma menor densidade, uma maior macroporosidade e uma maior porosidade total, como a gente pode observar no SAFTA e na floresta. Como conclusão, a gente conclui que a microporosidade não sofreu influência dos sistemas de uso e manejo do solo, como a densidade do solo, a macroporosidade e a porosidade total. O sistema de uso SAFTA ele tende a se consolidar e aproximar-se de áreas de floresta. As referências e agradecemos especialmente ao projeto DENDE, Sistemas Agroflorestais na Agricultura Familiar, que é executada pelos parceiros como a Natura, a Cooperativa Mista de Tomé-Açu, a CAMPA, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, financiado aí pela Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, o estudo, o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia dos Serviços Ambientais da Amazônia e toda a equipe do Laboratório de Análise de Sistemas Sustentáveis da Embrapa Amazônia Oriental pelo apoio nas análises desse trabalho.
e obrigado. Olá, gostaria de apresentar neste momento um artigo intitulado Análise de estação de tratamento de efluentes para a piscicultura e sua biodegradação. Eu sou Felipe Firmino, sou aluno da Faculdade Internacional da Paraíba. Junto com os pesquisadores, venho apresentar e representar a faculdade e os autores deste trabalho. Bem, primeiramente gostaria de agradecer a todos os envolvidos para esse congresso, Congresso Nacional de Meio Ambiente, e também a todos os envolvidos para se envolveram para a construção deste trabalho. O título, como já mencionei, tem como Análise de estação de tratamento de efluentes para a piscicultura e sua biodegradação. Bem, na sua introdução, falamos a respeito da relevância que tem analisar estações de tratamento para a piscicultura e como ela é importante para o desenvolvimento sustentável. Vemos que nos aspectos socioambientais, sociais, tudo isso engloba para uma sustentabilidade e um consumo de produção mais limpa. Afirma de início que o avanço do desenvolvimento no mundo trouxe diversas circunstâncias, diversas consequências, nas quais podem ser elas irreversíveis. A atividade de criação de peixe para o consumo humano ela não é de hoje. Os anos já vem se desenvolvendo criadouros de peixe para o consumo humano. E essas criações de peixe produzem muita matéria orgânica, muito poluente. Para isso, é a necessidade de um estudo e de tal relevância esse estudo para verificarmos qual estação de tratamento tem a melhor eficiência, qual estação de tratamento tem o melhor aparato legal, qual estação de tratamento tem a melhor vantagem. O objetivo deste trabalho é avaliar artigos pesquisados nos quais abordam relações de desempenho e métodos de tratamento de efluentes para a piscicultura. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, no qual seguiu algumas etapas. A primeira etapa da pesquisa foi dedicada à busca de estudos sobre o tema da estação de tratamento para a piscicultura. Foram separados ali de um total de 3 artigos de grande relevância para a sociedade científica e o período de publicação foi de 1996 a 2018. Na segunda etapa foi realizada uma leitura inicial de todo o material selecionado para verificar se a obra consultada era de relevância para a construção do trabalho e uma segunda leitura mais aprofundada das partes relevantes. Bem, a terceira e última etapa foi feito selecionar de alguns materiais que foram analisados com a finalidade de ordenar as informações e apresentá-las neste trabalho. Como resultados, tivemos 2 grandes trabalhos abordados e sintetizaram todo o processo de construção do trabalho. Foi o trabalho de Assunção e o trabalho de Henriques. E o trabalho de Assunção abordava estações de tratamento de leitos cultivados, wetlands, utilizava como macrófitas para a biodegradação da matéria orgânica. E o trabalho de Henriques abordava o reator de leito móvel, MBBR, no qual trazia agentes, fontes para a agregação dos micro-organismos e a produção de micro-organismos, e assim poder fazer a biodegradação também da matéria orgânica. A tabela 2 apresenta a comparação da remoção de DBO e de nitrogênio total e fósforo, no qual mostrou-se aí Assunção com 80% de remoção de DBO, 76% de remoção de nitrogênio, 68% de remoção de fósforo, total 55% de turbidez. Em contrapartida, Hicks, em seu trabalho relacionando estações de tratamento de reator de leito móvel, trouxe remoção de DBO 44%, nitrogênio total 38%, fósforo total 29% e turbidez, o parâmetro não foi observado no trabalho de Henriques. Bem, houve uma disparidade no índice de remoção de nitrogênio total, no qual o tratamento com macrófitas de Assunção foi o primeiro trabalho, leitos cultivados, promoveu uma redução de cerca de 76%,
a concentração final atendeu ao requisito da qualidade de águas doces na resolução 357. Lembrando que todos esses parâmetros que estão aqui relacionados na tabela 1 estão de acordo e comparados com a resolução CONAMA 430, no qual apenas a temperatura, no qual apenas o nitrogênio total foi um pouco elevado no trabalho de Assunção, no trabalho de Henriques. O nitrogênio total deveria ser abaixo de 20, a Assunção ficou a 24 e Henriques ficou a 24,31. Nos demais parâmetros estão todos colaborando com as normas ambientais vigentes em nosso país. Quais foram as conclusões deste trabalho? Cada método de tratamento apresentado possui suas próprias particularidades, o que torna inviável uma padronização e uma parametrização do melhor modelo a ser adotado pelos viveiros. Foi apresentado que diversas características influenciam na qualidade final, como o tipo de peixe a ser cultivado, o volume do viveiro, o volume do efluente a ser tratado, as condições climáticas, espaço e disponíveis para instalação da tecnologia, recursos financeiros e recursos tecnológicos para sua implementação e operação. Porém, reforça-se a necessidade de estudar tais impactos ambientais na criação de peixes, as condições locais para encontrar o método eficaz a ser aplicado em cada situação. Como referência utilizada para esse estudo, um resumo das referências foi Assunção, Diniz e Hicks. Agradecimentos, primeiramente a Deus, a Jesus e, posteriormente, à família e aos professores e colegas acadêmicos da instituição. Mas, gostaria também de agradecer a todos envolvidos ao Congresso Nacional de Meio Ambiente por nos dar essa oportunidade de avançarmos em ciência e tecnologia científica. Olá, meu nome é Maíra, eu sou aluna do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, e hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho com o título Fungos micorrízicos arbusculares em Selberg e impedimento de origem metamórfica no semiárido brasileiro, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Introduzindo ao trabalho, a fitogeografia do semiárido brasileiro é dominada pela caatinga, que é rica em biodiversidade, e nessas áreas podem ser encontradas elevações, essas elevações chamadas de enselbergues, e a planície relacionada a essas áreas chamada de pedimento. E a planície, no caso, o pedimento, elas apresentam solo originados da rocha que predomina no local. É conhecida já as espécies vegetais daquele ambiente, entretanto, sobre os organismos do solo ainda é necessário realizar-se estudos. E dentro desses organismos, dentre eles estão os fungos micorrízicos arbusculares, os FMA. Esses que se destacam por contribuir para o crescimento e nutrição das plantas quando estão em simbiose com elas, e também desempenham papel nos ecossistemas terrestres, porque regulam os ciclos de nutrientes, carbono, influenciam na estrutura do solo e também na multifuncionalidade desses ecossistemas. Com isso, viu-se a necessidade de realizar estudos biogeográficos das áreas do semiárido brasileiro para trazer, para agregar informações sobre a variedade de micro-organismos presentes no substrato de diferentes origens geológicas e também em relação à altitude. Pois assim como a fauna e a flora do semiárido demonstram diferenças na sua composição e funcionamento em relação à origem do solo, isso também poderá acontecer com os fungos micorrízicos arbusculares. Então, vendo a necessidade, o objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade representada pela densidade
de esporos e colonização micorrízica dos fungos micorrízicos arbusculares presentes no Inselberg e no pedimento de origem metamórfica no semiárido brasileiro. Para isso, seguiu-se a coleta do material, né, que foi realizada no mês de fevereiro de 2009, no período chuvoso, na Serra do Capim, que é localizada aqui no município de Petrolina, Pernambuco, e o solo daquela área tem características de latossolo. Amostras de solo mais raízes foram coletadas numa profundidade de 30 centímetros, de modo aleatório, naquela área que a gente queria coletar. Foram 10 amostras do Inselberg e 10 amostras do pedimento, né, totalizando 20 amostras. Após realizar essa coleta, foram conduzidas para o laboratório, que fica na Universidade de Pernambuco, e dali foi feita a avaliação dos fungos micorrízicos para a densidade de esporos, né, que foi realizada a partir da metodologia de Gendemann e Nilsson, um peneiramento úmido e da centrifugação em água e sacarose, e seguida de quantificação, né? A contagem dos esporos é realizada com a utilização de uma placa de acrílico concêntrica dividida em 4 quadrantes. Para avaliar a colonização micorrízica, as raízes, né, foram separadas do solo, lavadas, clarificadas em calgar e coradas com azul de tripã e analisadas segundo a metodologia de Giovanetti e Moser, em 1980. E a análise estatística ficou por conta do programa estatístico, usando a análise ao teste de Turkey. Como resultado, os percentuais de colonização micorrízica diferiram significativamente entre os locais amostrados, no caso, no pedimento, né, e o Inselberg. Então, a gente tem uma colonização muito maior no pedimento do que no Inselberg. Esse fato pode estar relacionado com a composição florística e a modificação microclimática do pedimento em relação ao Inselberg. Porque no Inselberg, no pedimento, né, logo na encosta do Inselberg, a gente tem a formação de microclimas, né, a gente tem ambientes mais úmidos, que assim pode propiciar um ambiente melhor para o crescimento fúngico daquela área. A densidade de esporos de fungos micorrízicos diferiram estatisticamente também em relação do pedimento ao Inselberg. No pedimento foi bem maior a colonização do que no Inselberg. E essa diferença pode estar associada aos fenômenos de dispersão abióticos, como a chuva e o vento. Já que a gente fez uma coleta numa época de chuvosa, o Inselberg passou por processo de lavagem, né, pela chuva, e o material, né, solo, se decantou ali na área do pedimento. Então, na parte do Inselberg, a colonização, né, micorrízica, a densidade de esporo também se fez menor do que no pedimento. E aí a gente consegue observar a alteração na densidade de esporos em relação à altitude e aos fenômenos ambientais aos quais o solo está exposto, né, como ventos, chuvas e entre outros. Na análise de conservação ambiental, impactos negativos de causa antrópica ou por fenômenos naturais sobre o uso da terra podem ocasionar baixa na densidade de esporos e menor percentual de colonização micorrízica, como exemplo, pastejo extensivo, já que a área de coleta é uma área que é usada, né, para pastejo aqui no semiárido, e também pela retirada da cobertura vegetal. Então, tem modificação de microclima, com isso a modificação, né, das comunidades bióticas. E com isso, nós concluímos, né, fizemos as considerações finais que o pedimento de origem metamórfica da Serra do Capim, localizada aqui no semiárido brasileiro, apresenta maior atividade dos fungos micorrízicos arbusculares, uma vez que a maior percentagem, né, tanto na colonização quanto na densidade de esporos, foi encontrada nesse local, né, no pedimento. E aqui eu deixo algumas referências, né? A referência completa vai estar no trabalho, né, no resumo publicado nos anais do evento.
E eu agradeço, né, a CAPES pelo apoio ao programa, né, a qual pertenço, o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, e também ao CNPq pela concessão de bolsa para uma colega do laboratório que também fez parte, né, ajudou na realização desse trabalho. Eu agradeço pela atenção de vocês, meu e-mail está no trabalho, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Muito obrigada. Olá, meu nome é Maíra, eu sou aluna do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, e hoje eu vim apresentar o trabalho para vocês intitulado Nematofauna na Serra do Capim, submédio São Francisco, semiárido brasileiro. Introduzindo ao trabalho, né, o semiárido, ele é demeritado de acordo com os critérios da SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que compreende as características em níveis de precipitação, índice de aridez de Thornton-White e o percentual diário de déficit hídrico. Na maior parte do semiárido brasileiro encontra-se a caatinga, que apresenta vegetação com características específicas e adaptação, né, às condições semiáridas. A origem, né, geológica do solo da região Nordeste tem papel funcional quanto ao estabelecimento do ecossistema nas regiões semiáridas. Com isso, a gente pode concluir que, devido ao alto grau de adaptação, o semiárido possui um grande índice de endemismo e distribuição restrita de organismos. Dentre esses organismos estão os nematóides do solo, que são vermes filiformes, que podem ser divididos em 3 categorias de acordo com seu alimentar, se vida livres ou parasita ou fitoparasita. São animais aquáticos, mesmo quando no solo, eles ficam no filme de água. Então, eles são considerados animais aquáticos podem estar também nos tecidos, vegetal ou animal, sempre em ambiente com abundância de água. Os nematóides, eles não possuem papel somente como patógeno, né? De acordo com Bonges e Bonge, ele traz essa colocação. E a partir, né, da análise da presença ou ausência de grupos tróficos no solo de uma área, pode-se tomar conclusões sobre os aspectos de degradação daquela área, né? Dessa forma, os nematóides, eles podem ter papel como um bem indicador, né, da qualidade do solo. E para isso, partiu-se, né, para a realização desse trabalho com o objetivo de identificar e quantificar os grupos tróficos de nematóides de vida livre e os gêneros de fitonematóides presentes no solo da Serra do Capim, aqui no submédio São Francisco, localizado em Petrolina. Para isso, foi-se realizar a coleta, né, que foi realizada no período seco, na Serra do Capim, aqui na cidade de Petrolina, no município de Petrolina, Pernambuco, no solo, né, com características de latossolo. As amostras do solo foram coletadas de modo aleatório, numa profundidade de 30 centímetros, 10 amostras do Linsenberg e 10 amostras do pedimento, né? Após a coleta, seguiu-se as análises das amostras. A avaliação dos nematóides para identificação e quantificação dos grupos tróficos foi realizado em pesado, né, 100 ml de solo e foi processado segundo Jenkins, então no peneiramento úmido com centrifugação em água e sacarose. E os nematóides, né, quantificados em microscópio e agrupados de acordo com o grupo trófico em bacterióvoros, fungívoros, onívoros e carnívoros, ou quando fitonematóides, nós identificamos de acordo com o gênero. A análise estatística ficou por conta do programa Estatística e a gente utilizou, né, o teste de Turkey a 5%. Então, como resultado, né, os pontos amostrais Pedimento e Linsenberg apresentaram 3 grupos de nematóides de vida livre, os bacterióvoros, fungívoros e onívoros, e 4 gêneros de fitonematóides, o Helicotylencos, o Schistophyna, Trichodoros e o Meloidogene. A gente pode observar aqui na tabela a quantificação
né? E para os nematóides de vida livre, bacterióvoros e onívoros apresentaram abundância tanto no pedimento quanto no Hesselberg. Não apresentou essa diferença, né, estatística entre os pontos coletados. Falando em bacterióvoros, eles são determinantes no controle das populações de bactérias do solo e os onívoros regulam o fluxo energético da cadeia trófica. A população de nematóides fungívoros diferiu entre os pontos, né, entre o pedimento e o Hesselberg. O número de fungívoros foi menor no pedimento. Esse resultado pode estar relacionado com o período seco, né, que foi feita a coleta, pois, de acordo com McSorley, a solarização diminui o número de fungívoros, entretanto, não altera outros grupos tróficos. No caso, essa alteração com a solaridade, a solarização é só com os fungívoros. E os nematóides de vida livre são fundamentais na regulação dos ecossistemas, né? Participando da decomposição de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, e são sensíveis à variação de microclima, como a variação de temperatura, altitude e cobertura vegetal. E aí, para populações dos fitonematóides ou fitoparasitas, entre os gêneros encontrados, houve dominância do gênero Helicotylencos. Não sendo observada a diferença entre os pontos coletados, e a importância dos fitonematóides, né, e o que pode alterar essa predominância é que eles podem ser influenciados pela composição florística. Podem apresentar especificidade contra as espécies vegetais que o infectam. E também os fitoparasitas ou os os de vida livre, eles podem ser um biorrecurso de avaliação de condição de solo. Então, é um recurso que pode ser utilizado para estudos de degradação do solo. E com isso nós concluímos, fizemos as considerações finais, que as populações de nematóides de vida livre são abundantes no solo de origem metamórfica, coletado na Serra do Capim, em Petrolina, Pernambuco, no período seco, podendo sinalizar baixo índice de perturbação na área, resultado coerente com a baixa população de gêneros de fitonematóides, encontrados em ambos os pontos amostrais, né? Aqui no trabalho eu estou deixando algumas referências utilizadas. A referenciação completa vai estar disponível no trabalho completo, que vai ser publicado nos anais do evento. E nós do grupo, da equipe do laboratório, agradecemos a CAPES pelo apoio ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade de Pernambuco e também ao CNPq por conceder a bolsa da nossa colega de laboratório, Vitória. Então, agradeço a atenção de todos e obrigada.